Fala, massa atleticana ligada aqui no canal. Aqui eu trouxe um compilado de notícias com novidades e informações exclusivas do Atlético Mineiro. Aqui você vai ficar por dentro de tudo que acontece no Galo, com novidades, análise de jogos e tudo mais. Aqui você não perde nada. Mas antes de tudo, já peço que você deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho para não perder nenhuma notificação, porque tem novidade bombástica para vocês, torcedor do Atlético. E lembrando também que aqui tem produtos exclusivos no precinho que chega aí, no conforto da sua residência. Então, sem mais delongas, vamos acompanhar e reagir juntos às novidades do Atlético Mineiro. Não espero um jogo vistoso, não. Olhar para campo e falar, nossa, que delícia, que jogo vistoso, não acho. Acho que vai ser jogo tenso, jogo duro, de pouco espaço, de muita marcação e, para tristeza do torcedor que está assistindo, de poucos gols. É o que eu acredito pro jogo de amanhã. Amanhã eu te conto, tá, Elton? Aí no estúdio, quanto vai ficar o jogo de amanhã? Fechou. Gagê, obrigado, viu? Sempre uma satisfação. Beijo. Beijo, até. Você que estava lá pertinho, eu queria saber detalhes da emoção, da expectativa, como que foi a entrada de Fred nos minutos que ele esteve em campo vestindo a camisa do Atlético, finalmente ele vestindo a camisa do Atlético, o time do coração dele. Primeiro, a torcida do Inter não gostou nem um pouco, ele foi vaiado. Como que foi? Foi vaiado, né, no aquecimento, foi vaiado na hora que ele entrou no segundo tempo. Mas só um detalhe, Breno, a torcida do Inter sabe que em momento nenhum o Internacional fez nenhum movimento para levá-lo lá para Porto Alegre? É aquela coisa, mas, né? Então, ela entende que se ele voltasse para o Brasil, teria que ser no Inter. Aí até na Zona Mista, um repórter lá do Sul forçou isso do Fred, falou, depois que acabar seu contrato com o Atlético, você pode vir para o Inter. Tentando deixar o Fred na Zona Mista. 40 anos. Aí ele falou assim, cara, eu estou muito feliz onde eu estou e o futuro eu não sei. Assim, querendo nitidamente colocar ele até contra o torcedor do Inter, para poder, de repente, fechar. Não, eu vou ficar aqui, vou encerrar a carreira no Atlético. Quer dizer, cara, totalmente desnecessário. Mas eu acho que o pouco que a gente viu do Fred em campo, a gente pôde ver um jogador com muita qualidade técnica, habilidade, personalidade, né? E mostrou que o Atlético cresce de patamar com ele. Eu, inclusive, Barba aqui, ó, presta atenção. Fred titular contra o Cruzeiro, tá? No lugar de quem? O Fred titular no Cruzeiro, no lugar do Vitor Hugo, que não vai jogar. Põe o Fred ali. Né? Até questionei ao Fred na Zona Mista se ele tinha tido um papo com o Barba sobre a questão da titularidade. E ele falou que o Barba falou que ia utilizar só no segundo tempo, mas ele falou, estou à disposição, posso ser titular, posso ser reserva, eu quero ajudar. Pois é, a ajuda no clássico para mim é o Fred no lugar do Vitor Hugo. Para mim, muda de patamar o time do Atlético, qualidade, passe. Ô Breno, o chefe André está me falando aqui que nós temos esse trecho da entrevista. Bora lá. Eu acho que é importante a gente ouvir o Barba nesse momento. O Fred, desculpa. Sim, ontem eu fiz apenas um treino também com a equipe e ele falou que iria precisar de mim no segundo tempo. Eu falei sem problemas, quando você precisar estarei aqui para ele, para a equipe. Então, se eu tiver que entrar titular, estarei pronto. Se eu tiver que estar na reserva, ali estarei pronto para ajudar a equipe. O importante é que nós possamos fazer um grande jogo na próxima terça-feira. Brenão, eu queria que você completasse aí, você está falando a respeito dessa... E acho que tem que ser titular, cara. Ele mostrou, vinha jogando, tá com ritmo de jogo, fez só um treino, dá para entender. Né? Aí o Atlético agora retornou, vai treinar hoje, né? Até para o torcedor entender, o Atlético não está mais fazendo concentração, não. Tem o treino hoje 3h30 da tarde, todo mundo vai para casa, amanhã representa a cidade do Galo na hora do almoço, e aí vai para o jogo, mas eu acho que o Fred, na minha opinião, não sei dos demais aí, já demonstrou que ele tem que ser titular amanhã. Leverkusen fez isso, uma época. Leverkusen. Com quem? Pra liberar a concentração. De liberar os caras, liberar a concentração. Não vou lembrar o ano que foi. Foi 14 para 15 ali, né? Será que foi 14 para 15? Foi a penúltima passagem dele, né? No Atlético, foi a penúltima passagem dele. O Barba já faz isso, né? É uma coisa comum. Mas, Eltinho, mas não tem conversa. É Fred mais 10 e não tem conversa. É Fred e Everson mais 9 e não tem conversa. E passa a régua hoje. Porque um jogador do quilate do Fred aí, num jogo desse tamanho, o Atlético tem que, por mais que ele não aguente os 90 minutos, eu acho até que tem chance de conseguir. Ele deu uma entrevista no pós-jogo também, na série do Gramado, falando que pode sim, dependendo da situação atual, os 90 minutos, até pelo tamanho do jogo. O Fred vem jogando normalmente na Turquia, tem uma quebrazinha de ritmo ali, né, porque esses dias que ele veio para Belo Horizonte, né, perdeu uns dias de treinamento, mas jogador novo, jogador que tá fininho, já entrou bem no jogo, não tem conversa. E o próprio Castanho também, não me surpreenderia se entrasse como titular, não me surpreenderia. Essa posição de primeiro volante do Atlético não está consolidada. Né, já jogou o Pérez por ali, o próprio Michael já recuado, o Alan Franco ficou no banco. Eu não me surpreenderia se ele entrasse com Castanho e Fred, especialmente se o Vitor Hugo efetivamente for vetado.
Então o Fred já deu seu cartão de visitas do Atlético ali e é fundamental, até porque ele impõe um respeito também dentro de campo, além da qualidade dele, o jogador do tamanho pro Fred, pro futebol brasileiro, o time do Cruzeiro também sempre fala, olha, o jogador tem muita qualidade. Não é arriscado não, Lucas? Se tivesse parado, sim. Você coloca um cara que não tá... Não, mas eu não digo nem em relação à questão física, eu penso muito mais em termos do entrosamento do time. Você tá falando de quem? Do Fred ou do Castanho? Dos dois. O Atlético hoje está entrosado. Gente, assim, se fosse um trabalho, o Atlético vivendo um momento ruim... É isso que você quer dizer? Tipo? No Atlético... Mas ele não vai ter o Vitor Hugo. Eu acho que é válido, é interessante. Só que, cara, é um jogo bem arriscado. Tá bom, mas então quem que você coloca no lugar do Vitor Hugo? O Vitor Hugo não vai jogar. Cara, precisa pensar no que o Barba vai achar melhor ali. É que assim, eu acho arriscado a gente fazer pressão já para que tem que ser. Ele tem que entrar e é ele, ponto final. Eu acho que ele vai conquistar essa posição naturalmente, tá? Ele vai ser titular. Vai esperar o Atlético ser eliminado para colocar o Fred? Mas é garantido que vai ganhar. Mas você vai morrer com o picolé no bolso. Trazer o cara. Você vai morrer com o zap, você vai morrer com o zap no bolso. Cara, não é morrer com o zap no bolso. Ele vai se encaixar bem no time já para terça? Se encaixar, maravilha. Acho que ele encaixa melhor que qualquer um que tem no elenco. Eu acho ótimo. Ele é, pra mim, inquestionável a qualidade dele. Tem que ter paciência. Qualidade absurda. Mas eu só tenho um pouco de cuidado, para não queimar etapa. Eu acho que pela experiência dele. Você já iria com o Fred logo de cara? Elton, acho que tudo é uma situação de circunstância, tá? Eu iniciaria com o Fred muito mais pela lesão do Vitor Hugo. Vai falar assim, mas e a qualidade que o Fred tem? Isso é inegável. Porque eu acho importante, apesar de ser um jogador de qualidade técnica indiscutível, ele mesmo falou, ele fez um treino. Vamos lá, o Atlético jogou sábado. O Atlético fez um regenerativo ontem. Ele vai ter 2 treinos. Né? Ele vai treinar hoje. Treino. Tô falando assim, 2 dias. Geral. Isso. Porque ontem não treina. Né? Ontem é o regenerativo. Certo. Então o Atlético vai treinar hoje. Com certeza, Breno, até pela sequência do Atlético, que fez 9 jogos até esse duelo contra o Cruzeiro, e o Cruzeiro fez 10, e eu concordo muito quando você fala da questão do desgaste, mas que daqui a pouco a gente pode ponderar o desgaste de um e de outro. Cara, tem uma coisa que é muito boa, né? O nível do jogador. Quando o jogador tem o nível que o Fred tem, ele precisa de menos sessões de treinos para entender como funciona o time, como funcionam os companheiros, movimentação, etc. Claro que ele precisa disso ainda, mas eu acho que a questão física do Vitor Hugo acaba adiantando o Fred, eu não vejo nenhum problema, até porque esse aí é um dos grandes acertos, né? Quando você traz um jogador que está jogando normal, arriscar. Cara, jogadores podem se arriscar, podem ter algum tipo de coisa em treinos, dentro de casa. Então, jogando, eu acho que o Fred, de fato, deve sair amanhã como um titular no Atlético. Ô Elton, eu tinha esquecido outro que não jogou, né, que foi poupado, foi o Coelho. Que eu acho que é importantíssima a questão física dele. Mas em relação a esse meio de campo, eu acho que ele mantém o Alan Franco. Renier também não jogou. Eu acho que ele mantém o Alan Franco, e aí vai muito por conta disso. De o Castanho ainda não ter essa questão, ele tem entrado muito pouco, mas eu acho que ele vai... Mas o Castanho é uma questão física. Não, sim. O Castanho claramente é uma questão física. Eu acho que ele deixa o Castanho no segundo tempo. Fisicamente ele tá bem. O Alan Franco... Ele vai conseguir se adaptar para já nesse jogo. O Alan Franco, esse é meu ponto. Pois é, não. O Alan Franco, ele tem uma questão física que é muito boa, muito boa. Ele o tempo todo ele quer jogar e tá jogando e raramente o Barba poupa ele. Então eu acho que ele mantém o Alan Franco, o Michael, e eu acho que ele vai com Fred, Bernard, Coelho, e acho que lá na frente ele vai com Cassierra. Eu acho que essa é a também acho que vai ser mesmo com o Renier sendo poupado. Cara, eu acho o Cassierra também foi. O Cassierra também foi poupado. O Renier vinha sendo titular nos últimos tem jogos. alguns pontos. No primeiro turno, o Cassierra e o Minda fizeram o ataque do Atlético, foram muito bem. E eu acho que está no momento de ele resgatar o Cassierra. Eu acho que ele deu oportunidade pro Renier, o Renier foi ali, entrou e tal, e aí já deu um toque no Cassierra. Falou, agora é só a hora também de correr atrás. E eu acho que nada melhor do que um clássico, 13 jogos sem marcar, ok, mas se faz num clássico 13 como não, ele, 12. 13. Já virou para 13, né? Com o jogo que ele teve contra o Bragantino, que ele entrou. Foi 12. Não, 13. Então, assim, 13 é galo, acabou por aí. Mas você acha, mas você acha que ele vai colocar o Cassierra em vez do Renier? Acho que ele vai se Porque o Renier tem... Cara, eu acredito que... então, porque assim,
Eu também até gostaria que fosse o Cassierra. Para mim, o Cassierra é mais jogador. Pode cravar. Faz diferença, Thiago? Você acha realmente, efetivamente, escalar Renier ou Cassierra? Faz diferença. Meu Deus do céu. Eu acho o Renier Meu bem Deus, ruimzinho. nossa senhora, Lucas. Eu acho o Renier muito fraco. E acho o Cassierra. Bola aérea, o Cassierra tem uma qualidade melhor. O último gol do Renier foi de bola aérea. Não, mas o Cassierra nunca não teve algumas oportunidades. Só se te contando. Mas ele pode. Eu acho que ter. o extra-campo do Renier não pode mascarar o campo. Não, ele é ruim demais. Dentro de campo, diferença nenhuma nos últimos jogos. Eu desafio alguém a apontar a diferença dentro de campo para Renier e Cassierra. Pra gente dar aquela esquentada, o chefe André, põe na tela pra gente o Baba e o Matheus Henrique falando sobre o clássico de amanhã. É isso mesmo, gente, é amanhã. São partidas que não importa como chega, porque são diferentes. Se jogar outra coisa, a cidade vai estar quente. Então, temos que jogar a partida inteligente, temos que estar convictos do que fazemos e o que vamos a buscar lá, porque depois fechamos a chave com nosso torcedor. Então, não importa como chega cada porque eles foram eliminados da Libertadores, mas sabemos a fortaleza que eles têm. Grande treinador, grandes jogadores, grandes investimentos da parte deles. Então, temos, digamos, não pensar porque nós chegamos num momento interessante, sim? Mas é clássico e qualquer coisa pode acontecer, e uma jogada muda tudo. Só uma jogada. Então temos que ir a buscar essa jogada. Vencer é sempre bom, né? A gente busca isso jogo após jogo, então diante de tudo que aconteceu nessa última semana, a gente sabia que hoje era primordial, e agora é outra competição, é clássico, a gente sabe que infelizmente, né? Vocês viram o que aconteceu no Mineiro, lá nos Estados Unidos. Quando envolve clássico, a mobilização é diferente. Então, desde já, pensar em descansar, porque a gente sabe que o que envolve, né, na cidade aqui, e que a gente possa ser feliz como a gente foi, né, no ano passado. Cada um ao seu modo aí, falou a respeito do clássico. Gostei do Barba quando ele pega e coloca que ele já dá até um caminho para a estratégia dele. O clássico pode ser resolvido com uma bola, com uma oportunidade. E isso aconteceu no clássico passado, que não foram uma bola, foram 3. O Atlético acabou vencendo por 3-1 naquela oportunidade, mas o Atlético sempre, Lucas, sendo muito entendedor do seu limite e do que fazer num clássico. Exatamente. Essa questão de uma bola, a gente lembra ano passado aquele chute do Fabrício Bruno, de rara felicidade, né? Mudou tudo, né? Mudou tudo. O Cruzeiro era superior, mas mudou completamente o contexto do jogo e do confronto, né? E um chute improvável, né? Muito mérito do zagueiro do Cruzeiro, então que, né, encaminhou bem a vida do Cruzeiro ano passado. Agora, o Atlético vem, né? A gente tá batendo muito essa tecla porque é verdade, né? O Atlético conseguiu levantar esse astral e conseguiu se mostrar muito mais consistente para enfrentar um Cruzeiro. É um jogo, Eltinho, que o Atlético se sente confortável, pelo menos do ponto de vista da estratégia, né? Tá muito claro o jeito que o Arthur Jorge joga. Eu acho que tá definida, né, a estratégia do Atlético. Concordo 100% com o Valu, que o Arthur Jorge não vai mudar o jeito de jogar, ainda mais dentro de casa, né? Então o Atlético já espera, pelo menos taticamente, o que esperar do Cruzeiro. Pode mudar alguma peça ou outra, talvez, no ataque. E é um jogo que o Atlético não se sente, não seria uma novidade. O Atlético ganhou do Palmeiras fora de casa, o Atlético ganhou do Cruzeiro no primeiro turno do Brasileiro, no Mineirão, como franco atirador. Então, um jogo que o Atlético pode conseguir se sentir confortável, caso consiga suportar a pressão do Cruzeiro. Para mim, é aquele chavão, aquele clichê, mas os primeiros minutos do jogo vão ser determinantes para o que a partida vai apresentar. Se o Atlético conseguir segurar um pouco a pressão do Cruzeiro, não conseguir levar o gol, conseguir evitar o gol do Cruzeiro, pode sim estar na partida e incomodar. E o Cruzeiro, né, jogando diante do seu torcedor, vai pra cima e não tem outro caminho também. O Cruzeiro é muito forte nessa pressão também, então não deixa de ser um joguinho de xadrez também muito interessante pro jogo de amanhã. O Barba, quando ele fala, né, jogar com inteligência, né, claro que eu acho que ele vai montar o time do Atlético muito preocupado com o que ele vai enfrentar do Cruzeiro, e isso é plausível, o estádio cheio, a maioria dos torcedores do Cruzeiro, apesar dos 2.500 do Atlético já estarem todos vendidos, mas eu imagino muito o que aconteceu no jogo do primeiro turno. É isso que você acabou de falar, o Atlético fechadinho, buscando uma bola, só que aí muda algumas situações.
Eu vejo que o Atlético hoje tem uma qualidade melhor do que tem no primeiro turno em todos os aspectos. É um time mais organizado, é um time mais competitivo, é um time que vem de uma invencibilidade que cria uma confiança maior para o seu torcedor, para o seu treinador, para os seus jogadores. No primeiro turno ele até me lembrou uma coisa na coletiva quando eu questiono para ele o peso que é não ter o Vitor Hugo, né? E até joguei um verde para poder ver como é que ele ia falar, né? Quando eu pergunto para ele como é que ficaria sem o Vitor Hugo no jogo de amanhã, e aí ele lembra que no primeiro turno ele também não tinha o Vitor Hugo e o Coelho, né? E aí amanhã ele tem o Coelho, mas não vai ter o Vitor Hugo de novo, mas ele tem o Fred. Então assim, você ganha, ele tem um Castanho, se ele tiver uma necessidade ali, ele tem um Cissé, que já está mais evoluído. Então, quer dizer, ele tem umas peças melhores, eu acho, nesse momento. Apesar de não ter o Lianco, que faz falta, né? O próprio Vitor Hugo, na que final eu do Mineiro aqui. já era o Barba, né? Já era o Barba. Ele escala o Cissé de titular, se eu não estou enganado. Na vitória do... Não, mas o Cissé joga 15 minutos, machuca e sai. Então, mas ele escala porque o Cissé. Porque ele não tinha o Michael, então ele tinha que colocar o Cissé. Foi mais por obrigação, por necessidade. Mas sem chance mostra do Vitor Hugo jogar, que ele tem no moleque, velho. Eu acho sem que chance bom, mesmo, o Vitor Hugo, ventadão, mesmo sem cara, chance. ainda mais pelo discurso do Barba, quando o Barba vira e fala assim, de novo eu não vou contar com ele. É improvável. Foi segunda-feira. Não tem como... Sabe que tá escondendo o jogo, não? Sobre o... Tá escondendo o jogo, não? O seu Barba Domingues não faz parte, não? Porque o Vitor Hugo é um jogador muito relevante pra Atlético. Ele vai entregar o ouro pro Cruzeiro. Não, faz parte do jogo, esses Peraí, Lucas. Eu entendo isso, concordo que isso pode existir e tal. Só que, cara, não tem relevância nenhuma, de verdade. Eu gosto do Vitor Hugo, acho um bom jogador. Acho que ele seria útil nesse time do Atlético, mas, cara, o Vitor Hugo muda tanto assim o time do Atlético. Mudaria porque se ele não jogar, vai o Fred. Aí que muda. Mas o Vitor Hugo é um bom jogador. Ninguém falou que ele não é. Pelo contrário, eu tô dizendo que ele é um bom jogador. Mas muda tanto assim? Depende do substituto dele. Depende do substituto, do posicionamento, característica. Eu entendo pra estratégia do uma bola, você precisa de um cara que tem uma passada tão longa Thiago, quanto a ele. Hoje, qualquer titular do Atlético, você me desculpa, que saia faz diferença. Faz diferença. De titular. Se você virar assim, não vai entrar o Coelho, não vai jogar, faz falta. Se sai o Vitor Hugo, entra o Fred. Não, mas é o que o Lucas acabou de falar. É porque agora chegou o Fred. Por isso que eu tô falando. O Fred tem que ser titular. Você já falou que não. Mas faz. Não, você falou que não. Eu falei que se não colocar o Fred, ele faz muito mais falta. Faz parte do jogo. Eu não sei ainda se é o momento. É isso, eu só indaguei. Eu perguntei. Agora, em relação ao Vitor Hugo, cara, eu entendo essas coisas, mas, sério, isso não ganha o jogo. O Vitor Hugo vai ou não vai pro jogo? Existe uma possibilidade do talvez o Igor Gomes ser liberado. Pode ser, mas eu acho ela bem remota. Mas hoje aí é uma queda absurda de qualidade. Não, eu tô falando que você tem uma... Não tô falando pro Igor Gomes ser liberado e ser titular. Mas eu tô falando assim, já vira uma opção para banco, porque ele tem sido muito utilizado. Mas também, assim, é remota essa possibilidade. Mas o meu ponto aqui é, cara, eu acho que não faz sentido fazer suspense com a utilização ou não do Vitor Hugo. Não acho que faz. Eu acho que vai ser um jogo de viés bem diferente lá do jogo do dia 2 de maio. Mas bem diferente mesmo. O Cruzeiro mudou, algumas peças foram inclusive vendidas, né, pelo lado do Cruzeiro. Não tem Christian, não tem Kaique, outras não haviam chegado. E tem que lembrar que o Atlético jogava de uma forma completamente diferente do que joga hoje, né? Ali, naquela vez, foi o primeiro recorte do Domingues com 3 zagueiros. E de 5 jogos para cá, o Atlético mudou a sua maneira de jogar. Vem jogando com uma linha de 4 defensores e diria até que dentro dessa ótica, dentro dessa temática do Atlético, é o primeiro jogo mais complicado que ele pega. Tudo bem, ele se classificou diante do Juventude, a gente viu as dificuldades, mas o Cruzeiro está bem acima da qualidade do time de Caxias. Ele utiliza o Atlético a primeira vez assim contra o Remo, utiliza contra o Red Bull Bragantino 2 vezes, utilizou contra o Grêmio aqui. Eu não estou falando de times de camisa, mas de todos esses adversários que o Atlético enfrentou no novo sistema, o Cruzeiro é de longe o adversário mais qualificado. Então eu acho que vai ser um viés de um jogo assim bem diferente. O trabalho do Arthur Jorge de lá para cá, ele caminhou e para frente. Mas mesmo com a eliminação da Libertadores, sim, o trabalho caminhou e muito para frente. Então eu não tenho a menor expectativa de que seja algo parecido com o que foi o primeiro clássico. Acho que é um Cruzeiro que deve ter a maior parte do tempo, mais posse de bola, porque o time do Arthur quer isso. O Domingues, se ele puder ter, ótimo. Se ele não puder, ele tem um time muito bem balanceado também, para estar pronto para explorar um espaço que ele sabe que o Cruzeiro vai dar
pela forma como se Mas comporta. aí o Valu não tá repetindo o que aconteceu no primeiro turno. Não, é porque tem diferença, Breno. Porque assim, o Cruzeiro vai jogar, o Atlético vai ficar recuado esperando a bola, como foi contra o Palmeiras. Eu não acho que o Atlético vai ficar recuado o tempo inteiro. Eu acho que vai ser como foi contra o Palmeiras. Vai ficar esperando o espaço no contra-ataque. Eu não acho que o Atlético vai sair pro Contra jogo. o Palmeiras, o Atlético ainda jogava com linha de 3, Breno. Mas aí eu sei, mas se você pegar os jogos fora... Naquela contra o Palmeiras era quem era ali? Era Natanael, Lianco e Juan. Isso. Foi esse trio. Esse trio. Agora deve ser Natanael, Juan e Vitor Hugo. Eu não acho que o Atlético vai ficar o tempo inteiro postado no próprio campo. Acho que às vezes vai tentar subir, porque sabe que pressionar a saída lá? Eu acho que de vez em quando Tem jogadores para isso. Deixa eu fazer uma perguntinha pro Breno e pro Valu, só de curiosidade. O que mais te preocupa vindo do Cruzeiro? Qual a maior qualidade do Cruzeiro que você tentaria minimizar e que te preocupa quando vai bater de Jesse e Matheus Pereira. Meio de campo do Cruzeiro. Jesse e Matheus Pereira. Então, mas esses dois caras têm que ser neutralizados. Eles não podem jogar. Tenta completar a frase assim, dar a respostinha mais ampla. Completa. Mas não pode ser, sabe, na escola, quando a tia fala com você. O Atlético tem que se preocupar. Não pode só falar duas palavrinhas, não. Eu achei que você queria que fosse rápido. Eu acho que o Atlético tem que se preocupar com o meio de campo do Cruzeiro. O Gerson e o Matheus Pereira são dois articuladores de jogada, por onde a bola sempre passa, na saída de bola do Gerson, dá qualidade ao Cruzeiro. O Atlético tem que, pra mim, fechar esses dois jogadores. Não pode deixar jogar. São jogadores que podem decidir o jogo num passe, num cruzamento. Vale lembrar, então, nos últimos clássicos. E outro detalhe também. Tem que lembrar aos zagueiros do Atlético que o Caio Jorge nunca pode ficar sozinho. Porque nos últimos clássicos, sem ser esse último, se a gente fizer um recorte antes, Copa do Brasil, ano passado todo, o Caio Jorge fez gol em quase todos os jogos. Né? Por quê? Porque ele estava sempre sozinho. Fez gols no plural. Gols, então tem que fazer assim, ó. Pega ali a fotinha dele, já falei. Coloca no vestiário, chama o zagueiro do Atlético e fala, tá vendo esse cara aqui, ó? Você vai perseguir ele. Se ele for no banheiro, você vai atrás dele. Esse cara não pode ficar sozinho. São 3 jogadores chaves pra mim. Boa, ótima resposta, garotinho. Ganhou nota 10 e estrelinha. Agora, o Valuzeiro, o que te preocupa vindo do Atlético que o Cruzeiro tem que eliminar? Eu acho que o Atlético tem algo que é muito forte e que tem se mostrado um calcanhar de Aquiles no Cruzeiro, que é a bola parada. O Atlético tem o Vitor Hugo, que é muito forte nisso. O próprio Tressoldi, que já marcou gol, inclusive, contra o Cruzeiro no clássico do ano passado. O Cruzeiro tem sofrido, inclusive no jogo de sábado, poderia ter tomado mais um gol assim do Ortiz, a bola passa muito próxima e é um Coelho que vive um momento de muita confiança no Atlético, joga pelo setor esquerdo, não sabemos ainda qual vai ser a escolha do Arthur. Então é isso, torcida do Atlético Mineiro, essas foram as notícias de hoje do Galo. Deixe aqui a sua opinião nos comentários, deixa o like, se inscreva no canal e até a próxima com mais novidades do Galo.